Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procópio na Rede. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que nós começamos anteriormente falando sobre tratamento de exceções. O que é que esse programa simples faz? Ele recebe dois números do usuário e se eventualmente o usuário digitar um denominador como sendo zero, obviamente que vai causar uma indeterminação matemática. Então, para que não apareça aquele erro de uma exceção gerada pelo Python, nós fazemos aí o tratamento dessa exceção utilizando esse trecho aqui, tá certo? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui para que você possa assistir e acompanhar aqui o nosso raciocínio. Mas antes disso, se você é novato no canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, porque a cada nova postagem que a gente fizer por aqui, você vai ficar sabendo. Deixe o teu like também, porque eu te ajudo a compreender esse conteúdo e você também ajuda as outras pessoas receberem esse vídeo como recomendação do YouTube. Beleza? Então vamos nessa. Observe que o tratamento dessa exceção ela não está muito personalizada para o erro que vai acontecer nesse caso aqui se o usuário informar um denominador como sendo zero. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode tratar o erro de forma mais personalizada, de modo que as mensagens sejam mais adequadas para o determinado tipo de erro que está acontecendo ao longo da execução do programa, certo? Então eu vou lá para o PowerPoint e vou mostrar algumas possíveis exceções que podem ser geradas enquanto o seu programa está sendo executado. Aqui são algumas das subclasses da superclasse Exception. Então veja que existe uma classe para tratar erro de sintaxe, erro quando você declara o nome de uma variável errada, erro quando você tenta abrir ou fechar um arquivo, erro na divisão por zero, quando você tenta acessar um índice inexistente ou uma chave inexistente. Existem outras classes que fazem tratamentos de erros, mas eu trouxe aqui algumas que acontecem com mais frequência, certo? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar lá para o idle e vamos simular alguns casos em que nós podemos utilizar essas subclasses de exceção. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o código para ficar mais fácil de você enxergar por aí. Tá? Então eu vou colar aqui um texto, um código que daqui a pouco a gente vai utilizar. Certo? Deixa ele aqui escondidinho, daqui a pouco a gente utiliza ele. Então olha só, o nosso problema aqui é quando o usuário digita um denominador como sendo zero. Não é isso? A gente está trazendo aqui para essa exceção. Então vamos modificar da seguinte forma. Eu vou, primeiro, ao invés de ser exception, que é a superclasse, eu vou deixar esse erro mais personalizado. Vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que a classe que eu quero levantar, caso aconteça um erro de divisão por zero, é essa classe aqui, ó, Zero Division Error. Então, se acontecer um erro de divisão por zero nesse bloco aqui do try, isso que está aqui dentro desse except vai ser disparado. Então eu consigo identificar que é o erro da divisão por zero. Então eu poderia colocar assim, né? Personalizar mais esse erro. Assim, ó, erro. Não é permitido um denominador igual a zero. Pronto, então está bem personalizado, né? Então vamos lá, vamos rodar aqui para a gente ver o que, é que vai acontecer. Coloco aqui 3 e 2 e coloco 0. Então veja que a gente está indo em cima daquele erro, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui na seguinte situação. Eu tenho agora aqui, deixa eu ver. Ao invés de a gente digitar o 0 aqui, vamos digitar aí alguma coisa diferente de 0. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, número 2, certo? E o outro número seria, vou colocar oi. Aí olha só, veja que ele levantou uma exceção que é do tipo value error. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tratar essa exceção, né? Se de repente o usuário digitar um valor que não é um número, certo? Então o que a gente pode fazer? Nesse ponto aqui, né, existe um possível erro, né? É possível que aconteça algum erro aqui. Então vamos fazer assim, ó, vamos colocar esse número aqui dentro do tratamento da exceção. Vamos colocar aqui, certo?
Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou personalizar esse erro. Se de repente o erro for aquele que apareceu lá, né? Qual foi? É o value error aqui. Então, se for isso daqui, o que é que a gente vai colocar? Vamos colocar uma mensagem aqui personalizada, do tipo: você não informou um valor válido, você não informou um número válido. Então vamos rodar aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. 2 e 0. Ele vai cair lá no erro da divisão por zero, né? Beleza. Então ele personalizou para mim aqui. Vamos fazer o seguinte agora, vamos digitar oi, certo? Vamos colocar aqui, ó, 2, vamos colocar oi. Aí olha só, ele personalizou, né? Que o erro, né, não tá de o valor que foi informado não é um número válido. Beleza. Aí vamos fazer o seguinte, então a gente já conseguiu tratar aqui essas duas coisas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos bagunçar, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, isso daqui. Eu vou copiar esse trecho de código aqui e vou colocar bem aqui, ó. Certo? Vou colocar ele aqui. Aí vamos fazer assim. Melhor, não. Vamos deixar isso aqui para depois. Deixa eu comentar aqui, certo? Vou fazer assim, ó. Colocar aqui um print de quem? De num, certo? Que é o valor que vai vir daqui. E sei lá, digamos que eu tentei concatenar com isso daqui. Oi, ou PO, certo? Obviamente que isso aqui vai gerar um erro, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, 2, 3, aí ele faz a divisão legal, né? E fala, ó, erro do tipo type error. Veja que nós aqui só tratamos apenas o value error e o zero division error, né? O que é que eu poderia fazer aqui? Fazer isso aqui, ó, except, exception, e colocar assim, ó, print erro, algo saiu inesperado, ou então algo inesperado. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque eu posso querer tratar apenas alguns tipos de erro, certo? E se eventualmente aparecer um erro que está fora do que eu programei, ele considere como sendo esse erro generalizado. Se não for esse erro, não foi esse erro, ele vai generalizar e vai dizer que o erro foi esse daqui. Vamos lá, vamos rodar aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui 2, 3, 3 não, 3. E olha só, aí logo em seguida, né, o que foi que eu fiz? Eu tentei fazer isso daqui, ó, essa operação aqui. Aí causou um erro, né? Como aquele erro que foi gerado aqui era o type error, né? O type error, o que é que aconteceu? Ele não estava sendo previsto aqui. Aí ele me mandou para onde? Para esse erro aqui que é generalizado. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? É que eu posso listar os possíveis erros que podem acontecer nesse bloco try, mas pode ser que eventualmente apareça um erro que eu não planejei. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai me mandar para essa exceção geral. E ela tem que ser sempre a última, certo? Aí, como eu sei que esse erro aqui é do tipo type error, eu posso programar ele aqui, né? Posso dizer, ó, except type error. Se o erro for desse tipo de dado aqui, né? Tipos incompatíveis de dados, eu acho que essa mensagem de erro, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma mensagem aqui dizendo tipos incompatíveis de dados, que é justamente quem? Isso aqui, né? Estou querendo fazer uma operação com tipos incompatíveis de dados. É como se eu quisesse somar banana com tijolo, né? Não tem nada a ver, não tem como fazer essa soma, certo? Então vamos rodar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Vou fechar isso aqui porque já está poluído, né? Aí vamos lá, 2 e 3, ele vai fazer a operação. Aí olha só, tipos incompatíveis de dados na operação, que era justamente o quê? A soma entre num e POO, certo? Aí vamos fazer o seguinte, vamos tentar
causar um outro erro, isso aqui, tá? Eu tenho aqui uma lista L1 e a lista L2. Aí o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um print da soma de quem? De L1, do valor que está no índice 0, que é o valor 2, certo? Somado com quem? Com L2, que está no índice 1. Só que o índice 1 dessa lista, pessoal, não existe, né? Esse índice aqui é o índice 0. Então, isso daqui também vai gerar um erro. O erro que vai acontecer aí é o quê? É o erro no acesso ao índice, que o índice 1 não existe, certo? Então, esse erro é do tipo index error. Então, eu vou fazer assim, eu vou copiar isso aqui, certo? E o erro é index error. Então, o que é que a gente pode colocar aqui? Erro, vamos lá, erro, índice inexistente. Alguma coisa assim, certo? Vamos testar? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou tirar isso daqui, porque eu sei que esse erro vai me mandar para isso daqui, né, o type error. Então eu vou comentar isso daqui e vou forçar esse erro aqui, para que ele caia onde? Que ele caia aqui nesse índice inexistente, certo? Então vou rodar aqui, vamos ver o resultado. 2 e 3. Olha só, índice inexistente. Justamente porque ele tentou acessar o índice 1 da onde? Da lista L2 que não existe, certo? Se de repente aparecesse um outro erro que não fosse nenhum desses 4 aqui, que eu planejei inicialmente, o que é que ia acontecer? Ele ia me mandar para cá, ó, algo inesperado aconteceu, certo? Então, essa daqui é uma forma que eu posso montar o meu bloco try except, certo? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a estrutura do try mais completa, com o else e com o finally, beleza? Então, muito obrigado por sua companhia e por sua parceria. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro para você. Se não ficou claro, deixa um comentário fazendo sua pergunta aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.